Valeu, Maldonado. A gente volta a falar sobre a CPI da Covid, que hoje convocou Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, e ela preferiu não falar. Ela teve esse habeas corpus aí do Supremo, do Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, que disse que ela poderia não responder perguntas que a incriminariam. E convidamos para falar deste assunto a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, Marilene Matos. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite para falar desse tema que está movendo todo o país. Exatamente, seja bem-vinda, viu? A convocada de hoje, como eu disse, Emanuela Medrades, se recusou a responder os questionamentos dos senadores. Diante disso, né, porque ela alegou estar sendo investigada e que e que por ter tido a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático antes de comparecer à comissão. Por isso ela justificou que está sendo investigada e que não é mais uma testemunha. Na sua opinião, é uma interpretação plausível? Olha, é uma interpretação plausível, mas da qual eu discordo. Tem criminalistas defendendo esse ponto de vista, mas o fato é que ela não foi convidada na condição de investigada, e sim na condição de testemunha. E aí, nesse caso, o direito dela ao silêncio se restringiria a fatos que pudessem comprometê-la, né? Que se voltassem contra ela, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Agora, é complicado imaginar que toda e qualquer pergunta relativa à CPI comprometeria a depoente como testemunha. Então, eu sou mais a corrente que, no caso, o direito ao silêncio não é tão abrangente assim como foi colocado por ela e pelo advogado. Agora, doutor, o Supremo Tribunal Federal tem autorizado habeas corpus para vários convocados, como a gente tem visto, como o ex-ministro Pazuello, o empresário Carlos Wizard. Até que ponto vale a pena dar continuidade a uma sessão na CPI quando essa situação acontece? Olha, é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, porque o que acontece? Quando os trabalhos da CPI, eles praticamente não andam, porque quem deveria depor consegue um habeas corpus e garante o direito a não responder às perguntas, então qual é o fruto, né, qual é o resultado do trabalho da CPI, o resultado investigatório? Aí eu teria duas observações. Primeiro, que o trabalho investigatório da CPI ele vai muito além de oitiva de testemunhas, né? Como você mesmo falou agora, houve a quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático da depoente, que no caso utilizou-se do direito ao silêncio. E por outro lado, quando alguém é convidado na condição de testemunha e exerce o direito ao silêncio, implicitamente qual é a mensagem que ele está passando? Eu não vou falar porque eu estou relacionada com os fatos que estão sendo objeto de investigação. Então, o silêncio também é uma forma de comunicação, ele também comunica alguma coisa. O silêncio é uma resposta, né, doutora? Agora, amanhã a CPI recebe o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria recebido em fevereiro a autorização do Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid, representando o governo brasileiro. Qual a expectativa, doutora, para essa sessão de amanhã? A expectativa é que ele, como os demais depoentes, se utilize do direito ao silêncio. Por isso que é importante hoje esses embargos opostos pelo pelo Senado, para que o Supremo coloque qual o limite do direito ao silêncio dessas testemunhas. Então, vai depender muito do que hoje o Supremo decidir. Eu acredito que ele vai decidir que o direito ao silêncio não é tão abrangente, não é abrangente para todo e qualquer fato, e com isso, amanhã o reverendo, ele tem o direito ao silêncio de fatos que comprometam ele, não de fatos amplos e restritos relacionados à investigação da CPI da Covid. Doutora, em relação, eu sei que a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, sobre eu não sei se a senhora acompanhou este assunto da privatização da Eletrobras. O presidente Jair Bolsonaro sancionou essa medida provisória com alguns vetos que excluem mais os funcionários da empresa de negociação, de repente, se forem demitidos, serem reaproveitados por mais um ano. Na opinião da senhora, essa privatização da Eletrobras pode fazer com que o preço da energia para o consumidor seja menor ou aumente? Infelizmente, o feeling aqui de Brasília, o termômetro do que a gente sente dos administrativistas é que a privatização ela tem um grande potencial de aumentar o preço da energia elétrica para o consumidor.
Por quê? Primeiro, a gente está enfrentando uma crise hídrica, né, que vai fazer com que seja utilizado termoelétricas, que é uma energia mais cara. Isso aí já seria suficiente para aumentar a tarifa de energia. E depois, a privatização, como ela foi feita, colocando alguns encargos para o setor privado, que vai adquirir vai adquirir essa licença, essa concessão, já com muitos encargos, obviamente o setor privado ele repassa esses encargos para o consumidor. Então, por enquanto, a expectativa nesse sentido não é boa, e agravada por uma situação de pandemia que a gente vive, em que determinada faixa de renda da população sente muito qualquer aumento, por menor que seja. R$20, R$40, 30 faz muita diferença no bolso de quem já está no limite do orçamento doméstico, digamos assim. Certamente, doutora. E em declaração, o presidente Jair Bolsonaro, ainda falando sobre todo este tema polêmico da CPI da Covid, disse que não há um servidor público e, por isso, não cometeu o crime de prevaricação. Não mesmo, doutora? Um presidente da República não é um servidor público? Claro que é. Ele pode não ser um servidor público estricto sensu, né? Aquele servidor estatutário, regido por um estatuto. Mas, de qualquer forma, ele é um agente público com deveres perante a administração pública. E ele pode ser, sim, teoricamente, eu não estou falando que aconteceu no caso que a gente está falando, mas, teoricamente, ele tem a probabilidade de ser um agente ativo do crime de prevaricação. Quando ele tem ciência de uma determinada irregularidade no serviço público, ele não toma providências. Ele é um agente público e, nesse sentido, o Código Penal, a Lei de Improbidade, essas leis que protegem a administração pública, elas entendem o agente público da forma mais ampla possível, pegando, inclusive, às vezes, agentes públicos que estão exercendo transitoriamente uma função pública. Então, não há como você excluir do raio de incidência da lei um agente político de extrema importância e condutor do executivo, seja a nível federal, estadual, municipal. Impossível. Essa interpretação, à luz do direito, ela não se sustenta. Muito bem, então conversamos aí com a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, a doutora Marilene Matos. Doutora, mais uma vez, obrigada. Excelente tarde para a senhora. Muito obrigada, boa tarde.